Bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu quero apresentar um livro sobre a prova da existência de Deus. Um livro que explica e apresenta 20 evidências de que Deus existe. Portanto, o título mesmo do livro, que está aqui ao meu lado, portanto, podem ver, é 20 evidências de que Deus existe. Foi escrito por Kenneth D. Boa e Robert M. Bowman, que são dois apologéticos nesse caso, teólogos e cristãos, que resolveram escrever este livro, onde apresentam 20 evidências de que Deus existe. Ora, um resumo breve do livro. Portanto, o livro apresenta 20 evidências e vamos começar com a primeira. Mas antes de começarmos, quero aqui dizer que este é um dos livros mais interessantes e com uma das melhores apresentações sobre este assunto, que diz respeito à apologética, que é a defesa da fé cristã, a defesa da existência de Deus, não é? E de Cristo. E esta é de facto um livro muito interessante para termos e para qualquer pessoa ler. Eu digo bem, qualquer pessoa ler. Portanto, não é obrigatório ser crente para ler este livro. Este livro fala muito de ciência, fala muito de filosofia, de várias coisas, como nós vamos ver rapidamente. Vou ver se consigo fazer rapidamente o resumo do livro. E o livro apresenta como primeira prova a prova da realidade. Portanto, primeira evidência, prova da realidade. Começa com as objeções. A ideia de que nenhuma crença religiosa pode declarar que expressa a realidade estaria a pressupor que não há realidade religiosa a ser encontrada. Portanto, isto é o que normalmente a grande objeção à existência de Deus. Deus seria apenas uma mentira consoladora, algo em que as pessoas creem porque as ajuda a fugir da realidade. Portanto, a Bíblia nos diz, primeira prova, conta-nos o que Deus fez para recolocar o homem em uma relação com Ele. Portanto, a realidade é maior do que o mundo material que conhecemos e experimentamos pelos 5 sentidos. Objeção: há muitas religiões porque crer e não em outra, porque crer numa e não em outra. Portanto, comece eliminando todas as religiões que mostram um descuido dos factos do mundo real. Não é função dos sentimentos, reparem bem, não é função dos sentimentos ou da tradição servir de base para aceitarmos uma crença. Portanto, devemos aceitar uma crença porque é verdadeira, porque está baseada na realidade. O cristianismo é uma das poucas religiões que professa estar fundamentada em factos reais do mundo real e históricas. Portanto, o cristianismo é uma religião histórica. Afirmações factuais sobre os quais podemos ler, investigar e que estão bem firmadas em evidências. Portanto, o cristianismo é uma fé fundamentada em factos. Portanto, isto é uma das frases principais do livro. O simples dar crédito a cada palavra mais opulente atenta para os seus espaços. Isto está, portanto, em Provérbios 15, 14. Podemos também ler na Bíblia. A Bíblia exorta os leitores a adquirir conhecimento. Portanto, isto é no início do livro, não é na prova número 1, não é? Provérbios 1, 22, 8, 5, 2, 10, 8, 9, 10, 14, 12 e 1. A verdade, disse Jesus, vos libertará. João 8, 32. Lucas e João também insistiram. O que eles relataram sobre Jesus era um facto histórico. Lucas 1, 4, João 19, 35, 21, 24. Os apóstolos advertiram os cristãos para que não crescem em fábulas ou mentiras. 1 Timóteo 4, 4, 7, 2 Timóteo 4, 3, 4, Tessalonicenses 1, 14. Ao contrário de outras religiões, o cristianismo oferece razões ou evidências factuais para que as pessoas possam crer nas suas afirmações. Segunda evidência, prova do conhecimento no contexto atual. A noção de que não podemos saber de nada ou que não podemos estar certo de qualquer coisa é já muito antiga. Esta noção em filosofia chama-se cepticismo. David Hume.
No século XX emergiu uma nova forma de ceticismo. Essa nova forma de ceticismo chama-se pós-modernismo. Tenho falado aí muito sobre isso nos meus vídeos. Pós-modernismo designa a época em que nos encontramos. Portanto, mais ou menos finais dos anos 50 até mais ou menos na data em que nós estamos. Portanto, ponto 1. Poder controla o conhecimento. O mundo pós-moderno, nossa atual época, afirma que todo o conhecimento é poder. O poder é que controla o conhecimento. Segundo, a objetividade está morta. Portanto, este pós-modernismo também afirma que a objetividade do mundo pós-moderno diz que é impossível, mesmo nas ciências, chegar a qualquer assunto sem noção pré-concebidas ou sem pontos de vista. O mundo pós-moderno argumenta que devemos abandonar a visão de uma realidade objetiva. Ponto 3. A ciência constrói modelos e não descreve a realidade. A ciência constrói modelos que são representações idealizadas das coisas do mundo. Há vários modelos ou visões do mundo que são expostas e analisadas, mas que não são consideradas verdadeiramente objetivas. A ciência não precisa buscar a verdade, que isso é o pós-modernismo que diz isso. Sua meta é compreender a natureza que satisfaz as necessidades da comunidade, da sociedade em geral. Portanto, o ponto 4, a tolerância e não a verdade é que é absoluta. Portanto, aqui os autores estão a dizer o que é que a nossa época, como a nossa época encara a realidade. Portanto, a tolerância e não a verdade é que é absoluta. Os pós-modernos dizem que tolerando todos os pontos de vista, temos melhor chances de chegar à verdade, segundo os pós-modernos. Portanto, isso é uma estupidez nunca vista, não é? Porque tem que haver sempre uma coisa que é verdadeira e uma coisa que é falsa. Tudo não pode ser verdadeiro, tudo não pode ser falso, senão isto torna-se mero relativismo. Portanto, os pós-modernos valorizam a tolerância acima da verdade. Todas as religiões devem ser representadas, mas nenhuma deve reverência de ter a verdade absoluta. Os pós-modernos dizem que não existe verdade absoluta e que tudo é relativo ao ponto de vista de cada um. O que é verdade para mim pode não ser verdade para ti. Portanto, temos que respeitar os pontos de vista de cada um. Isso é segundo os pós-modernos. A grande reunião de todas as religiões no mundo é um exemplo que se está a passar em nossa época atual, com essa história de todos os pontos de vista são válidos. Isso é tudo para fazer uma reunião e para anular todas as coisas, não é? Resumo, a nossa época atual é constituída dos seguintes pontos. Portanto, a nossa época atual é constituída dos seguintes pontos de ideias. O poder controla o conhecimento, a objetividade está morta, a ciência constrói modelos, não descreve a realidade, a tolerância e não a verdade é que é absoluta. Isto são os pressupostos principais da mente das pessoas neste momento que nós temos à nossa volta. Portanto, muito importante este livro que descreve bastante bem a realidade. Respondendo aos pós-modernismos, agora os dois autores vão responder. Hoje no mundo pós-moderno as pessoas dizem-nos o seguinte: quando defendemos a Bíblia e falamos que Cristo é a verdade, todo aquele que acredita que está certo e que os outros estão errados é intolerante. Veja bem, todo aquele que acredita que está certo e que os outros estão errados é um intolerante. Então não existe verdade nem mentira, não é? Portanto, refutação, como é que podemos refutar? Há uma verdade absoluta que não depende de nenhum poder. Há uma verdade objetiva. Há uma única verdade científica para se descobrir. A tolerância não é absoluta. Só a verdade é que é absoluta e por isso a verdade divide. E o próprio Cristo fala disso. Não é? Alguns factos são inegáveis. Algumas crenças são falsas e sabemos que são falsas. A noção de tolerância religiosa supõe que todas as crenças podem ser igualmente verdadeiras, o que é uma contradição, lei da não contradição. Os factos que são inegáveis, um bandido, um toxicodependente, um ladrão, uma prostituta, todos eles, depois de convertidos a Cristo, são pessoas novas. Isto é um facto histórico comprovado pela própria ciência e não pode ser negado, e pela própria psicologia. O amor tolera as pessoas, mas conta-lhes a verdade também. Portanto, o amor, além de tolerar, também tem que contar a verdade. Portanto, a verdade absoluta pressupõe uma realidade absoluta. Os pós-modernos dizem que cada comunidade de seres humanos e cada ser humano, individualmente, impõe um ponto de vista no mundo. Portanto, o conhecimento é somente um construto humano. Resposta dos cristãos. Existe uma verdade absoluta. Exemplo, 2 mais 2 igual a 4. Os seres humanos precisam de água para viver. Não estamos impondo ficções à realidade quando dizemos coisas dessas. Estamos respondendo verdades absolutas. O conhecimento da realidade é algo que todos nós temos usado diariamente, independentemente da crença filosófica de cada um. O conhecimento humano se origina
da criação e desenho de Deus pode ser uma afirmação tendo em conta a verdade do ser humano. Prova 3. A prova da existência. Porque existe algo em vez do nada. Deus chama a existência todas as coisas, podemos ler na Bíblia. Se nada existe, como pode haver alguma coisa? Nada pode vir do nada. Esta é a afirmação que nós temos de dizer aos maiores ateus, aos maiores agnósticos que possam existir, porque nada pode vir do nada. Se não existe nada, nada pode vir do nada. Tem que haver alguma coisa para criar alguma coisa. Portanto, resposta 3. Esta grande algo que não inclui sempre existiu por razão nenhuma, apenas existe. Isto também não tem pés na cabeça. Este grande algo que não inclui é um grande algo especial. Todos nós somos de Deus e partes de Deus. Isto é o panteísmo. Terceira hipótese, terceira resposta. Este grande algo que nos inclui foi trazido à existência por alguém que já existia e se explica a si mesmo que é Deus. Que é a terceira resposta, é a mais coerente, a mais plausível. Ponto 1. Ateísmo. Nenhum Deus de modo algum. O cosmo é tudo o que existe. Existiu e sempre existirá. Carl Sagan, um cientista bastante conhecido. Cosmovisão, que é o modo de ser, de ver o mundo. Portanto, o ateísmo vê o mundo como sempre tendo existido, o que é uma contradição também. O ateísmo diz que o mundo é aquilo que é, sempre existiu e não existe Deus nenhum. Portanto, hoje sabemos pela ciência que o universo e o mundo nem sempre existiram. Há provas científicas sobre isso. A ordem complexa da vida é de tal tipo que parece muito improvável ela se ter originado sem algum plano pressuposto que guiasse a sua origem. Há uma ordem moral no mundo. Pela ordem moral é difícil explicar a visão dos ateístas e materialistas. Isto é uma realidade. Só pelo plano moral, o ateísmo e o materialismo se contradizem, não é? O problema não é que existe algo em vez do nada, o problema é que o algo que existe não se explica a si mesmo, na visão dos ateístas. Uma segunda hipótese é o panteísmo. Deus é tudo. A existência do mundo é autoexplicável porque o mundo é, no final das contas, uma manifestação ou expressão do espírito ou da mente do poder infinito. O mundo é o próprio Deus. Bom, isto hoje está muito na moda com a ecologia, com a Gaia Mãe Terra, com todas essas novas ideias. Novas não são novas, não é? Mas essas ideias agora. Todos nós fazemos parte de Deus e todos nós somos reflexões individualmente da fonte de Deus. Deus é nós e nós em Deus. Mais uma vez a nova era, filosofias da nova era, que têm influências nas filosofias do Extremo Oriente, não é? Pós-orientais. Depois temos então, como disse, panteísmo significa a crença de que tudo é Deus. Refutação ao panteísmo pelos autores. Se nossa mente faz parte de Deus e Deus é necessariamente perfeito, conclui necessariamente que esses são impossíveis, porque cada ser humano não é perfeito. Portanto, refutação ao panteísmo. Se Deus é dependente do mundo, da mesma forma que a alma é dependente do corpo, Deus precisa do mundo para viver ou para ser completo e perfeito. Claro que não é possível, não é? Terceiro ponto, teísmo. Deus fez tudo. Deus fez algo, criação, que era diferente dele. A prova é a ordem perfeita da criação do mundo à nossa volta. Portanto, isto é um resumo rápido do livro, porque há muito mais coisas, não é? Eu não posso falar tudo sobre o livro, não tenho tempo para isso. Quarta evidência, prova do começo do universo. No princípio, criou Deus a terra e o céu, Gênesis 1.1. Prova da existência de Deus, a prova do começo do universo. Ponto 1, da filosofia para a ciência. Até ao século XX o universo era considerado infinito. Então ocorreram descobertas científicas muito importantes que começaram a contradizer esta crença. Albert Einstein, nas suas teorias da relatividade restrita e geral, em 1917, publicou suas conclusões. William de Sitter, astrónomo holandês, após Einstein, estudou as equações de Einstein e combinou nelas, tirou as conclusões de que o universo estava se expandindo. Edwin Hubble, o famoso cientista, não é, que depois deram um nome ao telescópio, também começou a fazer observações de que as galáxias se estavam a mover e a afastar-se umas das outras. As implicações desses achados eram óbvias. O universo teve um começo. A impressão era de que o universo começará com uma explosão incrível que acabou se espalhando e esfriando o suficiente para permitir a formação de estrelas, planetas, galáxias, etc.
Houve um agente que deu início ao processo. Freddie Hall rotulou essa teoria do Big Bang. Segundo a teoria do estado firme, portanto, que é uma teoria também que existe, o universo se expande somente em alguns lugares e não outros. Já foi completamente demonstrado que essa teoria não está, portanto, é errada, não é? Teoria da oscilação do universo. O universo se expande por bilhões de anos para depois se contrair e voltar novamente ao ponto inicial, explodindo novamente. Bom, isto são teorias, especulações. Os autores aqui falam bastante coisas sobre isso, falam as descobertas sobre o satélite COBE, que, portanto, teria descoberto, portanto, a radiação de fundo, a radiação cósmica de fundo, que de facto veio a pôr em terra todas essas outras teorias e que nos explica que de facto houve uma concentração de energia, houve uma explosão no universo que deu início a todas as coisas. Para o cientista que vive pela fé no poder da razão, a história termina com um pesadelo. Ele escalou as montanhas da ignorância e agora está prestes a conquistar o sumo mais alto. Assim que acaba de subir à última pedra, ao último sumo, quando, com o seu esforço, ele é cumprimentado por um bando de teólogos que já lá estava há séculos. Robert Jastrow. Muito bem esta pequena ilustração, não é, do que a ciência é comparado com a grande teologia da Bíblia. Portanto, resposta do teísmo. O começo do universo é prova significativa que apoia completamente a teoria do Big Bang científica. Prova, portanto, a evidência número 5, prova da aptidão do universo para a vida. Portanto, o Big Bang foi um acidente, já foi respondido que não. O universo é exatamente certo, portanto, as medidas certas do universo, da posição do planeta Terra, tudo isso aqui estes livros explica muito bem. Portanto, as 4 forças do universo, força nuclear forte, fraca, eletromagnética e gravitacional, aqui os autores nos explicam de facto a perfeição dessas 4 forças, como elas se interagem umas com as outras e que é preciso um plano completamente, um planificador para que isso possa acontecer. Portanto, teve que haver de facto uma inteligência superior. Portanto, um sistema solar exatamente certo, como eu disse, o universo é um lugar com trilhões e trilhões de sistemas diferentes. Os biologistas descobriram que a probabilidade de existir vida noutro planeta é surpreendentemente pequeno e a probabilidade da vida na Terra foi completamente provado, portanto, estar exatamente no sítio certo, na altura certa, na hora certa, que até o lugar, está aqui a dizer, o lugar onde a Terra se situa é extraordinariamente especial, o tamanho e a gravidade superficial do planeta são exatamente certos, o tamanho, portanto, da crosta terrestre tem exatamente o centro para a vida biológica, probabilidades de um planeta com vida não sobre em 1 bilhão, 10% no universo, ou seja, ao cerca de 10 trilhões de possibilidades, uma possibilidade sobre 10 trilhões de possibilidades. Depois dessas análises, como explicar que estamos aqui? Portanto, evidência 6, prova da origem da vida. Quanto mais os cientistas aprendem sobre a origem da Terra, mais dificuldades encontram para explicar a origem, que foi um acontecimento fortuito. A vida surgiu na Terra muito cedo, 4 bilhões de anos, meio milhão de anos depois que a Terra foi formada. A vida surgiu quase de imediato. Quando a vida surgiu na Terra, a atmosfera da Terra tinha muito oxigênio. A oxidação, que é, portanto, o oxigênio em forma de combinações facilmente com muitos outros átomos, não é? Contrapondo aos que dizem os evolucionistas, a atmosfera da Terra era oxidante no início do aparecimento da vida. Portanto, a sopa biótica, como a vida se tem originado dos oceanos, é mito. A vida, segundo os cientistas e as últimas descobertas dos achados científicos, se originou na Terra. Portanto, os componentes básicos da vida no planeta molecular precisam existir simultaneamente para que tudo funcione de forma correta. As moléculas foram organizadas, como vimos, em modo exatamente complexas e completamente certos para criar a vida. Tudo é como um puzzle muito bem criado para formar, portanto, um quadro, nesse caso, não é? E se nós virmos um puzzle completamente desfeito, nós compreendemos que alguém teve que criar esse puzzle e todas aquelas peças. Aquilo não foi feito por acaso, não é? Portanto, evidência 7, a prova do desígnio inteligente. Aqui o acidente intencional, não é? Se é necessário o contingente, vou ter que ir um bocadinho mais depressa, senão não vou ter tempo. São 20 provas.
Portanto, aqui os autores explicam-nos o que é o dizimo inteligente, comparando com o evolucionismo. Portanto, evidência número 8, a prova do mundo caído. Aqui há uma parte bíblica, não vou estar agora aqui a explicar, sobre a natureza do homem, a natureza moral e espiritual do homem, muito bem contrapondo a natureza perfeita do bom selvagem, por exemplo, de Jean-Jacques Rousseau, não é? Portanto, aqui temos o ponto ateísmo, as coisas acontecem, panteísmo, o que será, será, e teísmo, o bem e o mal, lá está. Quando chegamos ao cristianismo, ao teísmo, temos a definição do que é certo e do que é errado, enquanto que os outros diluem completamente essa noção, tornando tudo puro relativismo e depois não se chega a conclusão nenhuma. E por isso é que a nossa sociedade encontra-se como se encontra. Portanto, evidência 9, a prova da confiabilidade da Bíblia. Aqui temos, é muito comprido, portanto este livro é muito bom nisto. É muito comprido agora estar aqui a tentar resumir tudo, não é? Podem ver, eu tenho aqui tudo resumido, mas não vou conseguir porque é muita coisa. Vou apenas dar os pontos mais importantes do livro, apenas para termos uma noção deste livro, que é um livro que eu, mais uma vez, recomendo que todos tenhamos nas nossas bibliotecas. Portanto, o ponto 1, os manuscritos antigos da Bíblia comprovam a existência da Bíblia, a antiguidade dos manuscritos também comprova, o intervalo entre os originais e a nossa época, portanto está aqui tudo escrito neste livro, tem aqui por vários tópicos, não é? E explica-nos, portanto, a confiabilidade dos documentos originais que comprovam a existência dos manuscritos que formam o Antigo e o Novo Testamento. Evidência 10, a prova da precisão da Bíblia. Aqui temos, portanto, a nível de comparação com factos históricos que estão relatados noutros documentos, aqui também temos a prova histórica, principalmente nos pequenos pormenores do contexto social, histórico, cultural, religioso, político, social, não é? Da própria Bíblia. Todas as pequenas coisas, as coisas mais infinas, mais pequenas, comprovam de facto que o livro da Bíblia foi escrito em várias épocas, não é? Ao longo de vários séculos, não é? E comprova de facto tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. A evidência número 11, a prova do cumprimento das profecias na Bíblia. Aqui temos de facto um relato fantástico sobre todas as profecias que foram cumpridas numa única e exclusiva pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, é incrível como é que nós vemos tantos pontos, não é? Em que tantas profecias que foram completamente cumpridas, não há uma que não tivesse sido cumprida, portanto, na própria pessoa de Jesus Cristo, que elas próprias foram, portanto, relatados no Antigo Testamento muitos séculos antes. Evidência número 12, prova da profunda sabedoria da Bíblia. Portanto, aqui os autores falam uma série de coisas, não é? A fé cristã sem superstição e sem ceticismo, a Bíblia, a carta original dos direitos humanos, há várias coisas que aqui os autores falam. A evidência número 13, a prova da vida de Jesus. Portanto, prova histórica, Deus fez homem conhecido na Terra por meio de Jesus Cristo. Portanto, aqui várias interpretações sobre outras religiões, o judaísmo, o islamismo, como vem a pessoa de Jesus Cristo, se Jesus existiu mesmo, todas as provas históricas, factuais e bíblicas da existência de Jesus estão aqui neste livro. Portanto, ele nasceu em cerca de 4 a.C., ele era judeu, ele foi criado em Nazaré da Galileia. A princípio, o seu ministério estava relacionado com João Batista, ele pregou e ensinou em muitos lugares da Galileia e de Israel, não é? De Judá. Ele chamou discípulos que o acompanharam durante o seu ministério. Ele foi a Jerusalém para a festa da Páscoa, mais ou menos 30 depois de Cristo. Ele causou tumultos na área do templo. Ele foi executado e crucificado sob ordens do Pôncio Pilato, o procurador. Depois da sua morte, e seus discípulos começaram a dizer que ele ressuscitaria mais de 500 pessoas. Portanto, nessa altura, viram o Senhor Jesus e centenas de outros tiveram morte de mártir a partir daí. Os próprios discípulos morreram todos por causa da identidade de quem Jesus dizia, não é? Evidência 14, a prova das declarações de Jesus. Todas as declarações de que Jesus se auto-afirmava como Filho de Deus, como ser co-igual a Deus. Portanto, aqui os autores vão desenvolver, é muito comprido, não posso agora estar aqui, mas é muito bom. Há aqui várias referências de
de grandes autores como C.S. Lewis, Chesterton, vários autores que estes autores vão buscar, não é? Evidência 15, prova da morte de Jesus, portanto aqui as provas científicas, medicais sobre a crucificação e a morte de Cristo, muito interessante também, todas as coisas relacionadas com essas evidências, desde o historiador romano Tácito, o historiador judeu Flávio Josefo, portanto, o próprio Talmud que confirma o facto, vejam bem, o próprio Talmud que confirma o facto de Jesus ter sido crucificado. Nenhum documento nega a morte de Jesus do primeiro século. Portanto, tudo isso está resumido tudo neste livro. Evidência número 16, a prova do sepulcro vazio. Aqui temos, portanto, todas as evidências sobre o sepulcro vazio. Evidência número 17, a prova da aparição de Jesus ressurreto, não é? Pronto, a várias pessoas, a mais de 500 pessoas, como eu disse. Portanto, as aspirações de Jesus para as mulheres que o seguiam, as aspirações de Jesus para os homens que o seguiram, que prova realmente de que tudo estava certo, porque Jesus exerceu uma influência tão grande em toda a gente à volta dele, que as próprias pessoas viravam mártires por causa do próprio Cristo, não é? Portanto, evidências número 18, a prova dos que viveram para Cristo. Aqui também, muito interessante, a ressurreição de Jesus constitui a promessa aos que creem nele. Os seguidores de Jesus amavam-se uns aos outros. O amor de Jesus derruba as barreiras do ódio, vice-versa. Pronto, várias provas. A evidência 19, a prova dos que morreram por Cristo. Aqui é a tal situação. Só Jesus inspirou tantos a morrer tão nobremente como mártires pela fé que tinham. A quantidade de crentes que aceitou o mártir, o período longo decorrente a qual os cristãos se tornaram mártires em todo o mundo, como enfrentam a morte, são fatores inegáveis de que, de facto, Jesus era quem disse que era. São considerados factos em conjunto, constituem provas de uma causa profunda e de uma verdade inquestionável. O sangue dos mártires é semente, Tertuliano, não é? Algumas afirmações que os autores fazem. Quanto mais cristãos eram executados, mais rápido o cristianismo crescia. Portanto, e por fim, evidência número 20, a prova da singularidade de Cristo, portanto, comparado com outros, Buda, Maomé, Moisés, Confúcio, uma série de outros, todos apontavam um caminho, mas todos sabiam que eram homens, eram apenas profetas, enquanto que o próprio Cristo, ele próprio afirma que é Deus na Terra, que é o próprio Filho de Deus, é o próprio Deus, que ele e o Pai são iguais e que ele é o caminho. Portanto, aqui o livro acaba muito bem dizendo que enquanto que todos os outros mostram um caminho, tanto Buda, como Maomé, como Moisés, como Confúcio, como até o Dalai Lama, como todos os grandes espirituais que existiram, todos apontavam um caminho e diziam para as pessoas andarem neste caminho. Jesus Cristo diz, eu sou a verdade, a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o próprio Jesus mostra que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é o Logos. Os títulos de Jesus como sendo o Deus feito homem, encarnando o homem, é inegável, portanto, completamente inegável que tivemos a visita de Deus na Terra, o Filho de Deus encarnado num homem, Jesus Cristo. Portanto, este livro, de facto, é uma bomba sobre evidências, como nós podemos aqui ver, sobre evidências. Vou mostrar aqui o livro, não é? Portanto, um livro fantástico, cerca de quase 300 páginas, e que nos diz, é incrível que mesmo que haja milhões e milhões que creem em Deus, quando nos perguntamos por que queremos, gaguejamos e apressadamente damos uma resposta qualquer para a esperança que há em nós. Não admira que quem não creia na existência de Deus ainda permaneça hesitante, pois nós não sabemos explicar a razão da nossa fé. São muito poucos os crentes que estão preparados para falar racionalmente em defender a sua fé em Deus. Então, Ken Boy e Robert Bowen fornecem meios de derrubar os mais firmes argumentos da filosofia, do ateísmo, da ciência, da sociologia, da psicologia e da história, fornecendo argumentos inabaláveis. Eles apresentam 20 provas claras, concisas e convincentes que mostram que crer em Deus é especificamente a Jesus Cristo é racional. O guia do leitor é uma ferramenta excelente para ser usada especialmente na discussão em grupo
ou de pessoa individual para individual. Portanto, aqui temos o livro As 20 Evidências da Prova da Existência de Deus, um livro que eu recomendo. Fica aqui, mais uma vez, a apresentação desta obra, que bem faz falta, porque muitas vezes, como os autores dizem, temos dificuldade neste mundo pós-moderno, cada vez mais dissociado da realidade, não é? Em que cada vez mais o mundo parece estar completamente alienado, não é? Pelos poderes ocultos à nossa volta, desde a comunicação social às forças tecnofinanceiras que nos governam. E neste mundo, mais do que nunca, faz falta nós apresentarmos a razão da nossa fé, não é? E quero acabar, portanto, com um versículo, para mim, um versículo talvez mais importante, se eu consigo achar o versículo. Portanto, somos chamados a apresentar a razão da nossa fé. Portanto, somos chamados a apresentar a razão da nossa fé. E é assim que eu acabo esta apresentação. Espero que tenham gostado do livro. Estava aqui a ver se achava o versículo, mas não consigo e já está quase no fim do vídeo. Mas há um versículo bíblico que nos diz que todo crente deve estar preparado para apresentar a nossa fé. Preparado para apresentar a nossa fé. Espero que tenham gostado e, mais uma vez, até uma próxima.